Bacana, você tem vários estudos, tem artigos que você tem publicado também sobre esses assuntos, né? Que ajudam a fazer essa interpretação. Como é esse estudo experimental das emoções? Para o pessoal entender, né? No mestrado, só para eu fazer uma cronologia para o Uhum, pessoal entender a lógica da coisa. No mestrado, eu investiguei qual era a relação da meditação com níveis de bem-estar. Então, eu peguei pessoas uhum, que já faziam prática, meditadores que tinham de 2 meses de experiência a 30 anos de experiência, e nesse grande espectro, né, eu fiz uma associação para avaliar o tempo de prática com níveis de bem-estar e encontramos que quanto maior o uhum. tempo, maior os níveis de bem-estar, e encontramos um dado muito interessante, eu acho que vale a pena comentar aqui, que para as pessoas que faziam quase que diariamente, de 6 a 7 vezes na semana, os níveis de bem-estar dos iniciantes já eram os mesmos dos níveis de bem-estar de quem era considerado avançado, ou seja, que fazia de 5 anos para mais. O que mostra Interessante. que a regularidade da prática é um fator bastante decisivo para a gente ter um resultado mais rápido e com mais qualidade, né? Como tudo na vida, né? A Sim, sim. regularidade é algo bastante importante para o nosso processo de aprendizagem, seja no que for, na habilidade que for. Uhum, Só uhum, que no mestrado, como a pesquisa é só de 2 anos, eu fiz um estudo que a gente chama que é correlacional. Ou seja, eu peguei uhum, pessoas que já meditavam e investiguei nessas pessoas. Como no doutorado a gente tem 4 anos, a gente tem tempo de fazer uma pesquisa bem mais complexa, trabalhosa, demorada, eu migrei para a metodologia que a gente chama experimental. Ou seja, eu uhum, peguei, no doutorado eu quis ver se a meditação ajuda a aumentar a capacidade de regulação emocional das pessoas. Se eu quero ver o efeito da meditação nesse desfecho, nesse resultado, eu preciso fazer que a gente chama de um experimento. Eu preciso pegar uhum, pessoas que não sabiam meditação, e aí eu ensino meditação para essas pessoas, e aí eu consigo avaliar antes e depois se aquela intervenção gerou aquele resultado. E aí eu consigo ter um maior grau de confiança de que, não, realmente, esse resultado que eu estou vendo é por conta da intervenção que eu apliquei, com todos os uhum, cuidados metodológicos que não vem ao caso eu citar aqui. uhum, Dentro uhum, dessa lógica, Chante, mais experimental, como eu queria avaliar a regulação emocional, a questão é como que na psicologia e na pesquisa eu consigo medir regulação emocional. Porque é tradicional do campo da psicologia o que a gente chama de introspecção, digamos assim. Então, as pessoas pensam sobre como elas estão e elas relatam verbalmente: olha, eu senti isso, eu senti aquilo, ou elas respondem uhum, algum questionário, né? Como você está se sentindo na última semana com relação a tal e tal ponto? A pessoa uhum, pensa, vai lá e responde. Então, são dados que a gente chama mais subjetivos, de autorrelato, que são muito válidos, mas eles são um tipo de dado. uhum, Uma outra uhum, forma de a gente poder acessar a experiência emocional, o comportamento emocional, é o que a gente chama de estudo experimental das emoções, que é a pergunta que tu me fizeste, tá? uhum, Ou, no meu caso, o que significou o estudo experimental das emoções? A gente usou uma tarefa, um teste computadorizado, com imagens que evocam reações emocionais. Tá? Então, quando a gente faz um estudo experimental das emoções, a gente está tentando medir as emoções de uma forma um pouco mais objetiva, não tanto a uhum, partir do relato da pessoa, mas usando artifícios que tornem isso um pouco mais objetivo, certo? uhum, Então, uhum, existem, por exemplo, imagens que são mundialmente validadas, tá? No âmbito da pesquisa, para a gente desencadear, digamos, gerar algum tipo de reação emocional. Então, imagens ótimo. positivas, imagens que são mais ativadoras, imagens mais negativas, por exemplo, uma criança chorando. Então, no Uhum, meu caso, eu usei imagens. Pode parecer um pouco forte aqui para as pessoas que estão nos escutando, mas eu usei imagens de corpos mutilados. Por uhum, quê? Porque imagens consideradas negativas, que nem essas, e muito ativadoras, muito fortes, são os estímulos que a gente diz que são capazes de produzir uma resposta emocional muito rápida.
né? Por conta de todo o nosso sistema de preservação Sim. e etc., né? Então, no meu estudo eu usei essas imagens, junto com toda uma lógica da tarefa que eu posso explicar um pouquinho depois, mas também pessoas que fazem a avaliação experimental das emoções podem usar palavras, podem usar situações, histórias, podem usar filmes, para poder medir qual é a reação emocional que as pessoas têm a esses estímulos. Então, é uma outra abordagem de a gente avaliar o comportamento emocional. Sim. Todos válidos. Sim. E aí deu para perceber claramente a diferença da reação emocional antes de começar a prática e depois de um tempo praticando. Deu para perceber, deu para medir essa reação emocional nas pessoas? Isso. Então, sim. Por quê? Como que funciona? Daí, então, incrementando um pouquinho aqui a explicação. Então, eu vou falar um pouquinho só da lógica da minha pesquisa de doutorado, tá? Eu queria avaliar o efeito da meditação na capacidade da regulação emocional. Acontece que, por um lado, no âmbito da meditação, a gente sabe que um dos elementos da prática meditativa é justamente o treino da regulação atencional. Quando a gente treina a meditação sentada e silenciosa, que é a meditação que eu estudei, a gente, em algum nível, está treinando a nossa atenção, a renovar a nossa atenção para o momento presente, a sustentar a atenção ao longo do tempo, certo? E veja que interessante o paralelo com a psicologia. Na psicologia, a gente sabe que a atenção é justamente um dos mecanismos primários para a gente captar os estímulos, para a gente se relacionar com o mundo. Então, nas teorias da regulação emocional, a gente entende que todo o processamento emocional, ele passa por diferentes etapas. A primeira etapa é o contato com o estímulo. E é a partir do contato com o estímulo que eu vou desencadear uma série de reações mentais e cerebrais, neurais, em que o cérebro vai se organizar, vai gerar estados internos e vai gerar respostas. Então, nesse início da cadeia do processamento emocional, está justamente a minha atenção. Se aquele estímulo chamou a minha atenção, se eu já estou mais automatizado, condicionado a prestar atenção em determinados estímulos, o quanto de atenção eu dedico para um determinado estímulo, que pode ser externo, algum evento, algum acontecimento, alguma imagem, alguma pessoa, alguma voz, enfim, até interno, de algo que eu penso, que tem um conteúdo emocional, de uma memória, de algo que eu já vivi. Então, a minha ideia era poder avaliar se, já que a meditação é um tipo de treino atencional, e já que na regulação emocional o componente atencional é muito importante, então, se as pessoas treinam meditação, pode ser que elas consigam treinar como elas reagem aos estímulos emocionais. Sim. Então, na tarefa que elas tiveram que fazer computadorizada, tem o que a gente chama de tempo de reação. Aparecia a imagem no centro da tela, e ao lado da imagem tinham duas barras. E a instrução era: você tem que olhar para o centro da imagem, mas no fundo você tem que prestar atenção periférica nas barras, para avaliar, decidir se elas estão paralelas ou não. Então, por exemplo, barras que não estão paralelas, para quem não está vendo o vídeo e está só escutando, elas estão numa diferença de 90 graus, né? Ou totalmente paralelas. E tinham níveis de dificuldade. As barras que diferiam 90 graus era fácil de ver que elas não estavam paralelas, mas tinha o nível difícil, que eram barras inclinadas, com uma diferença de tipo assim, 6 graus, por exemplo. Então, muito sutil a diferença se elas estão paralelas ou não. E a ideia era ver, então as pessoas tinham que prestar atenção nas barras, e mesmo olhando para a imagem, elas tinham que, portanto, ignorar a imagem do estímulo emocional, mas prestar atenção nas barras. Então, tinha uma disputa entre atenção e emoção. O que a gente observou? E aí elas tinham que, quando elas decidiam, a barra está paralela, elas apertavam numa tecla do computador. E o software registrava o tempo que elas levavam para fazer essa decisão. Então, o que a gente conseguiu avaliar depois de uma intervenção de 6 semanas de meditação sentada e silenciosa? Essa é a curiosidade. Que aquelas pessoas que passaram pela intervenção da meditação,
depois, né, da intervenção, elas conseguiram ter um tempo menor para avaliar a orientação das barras quando as imagens eram negativas. O que isso quer dizer, esse tempo menor? Quer dizer que elas gastaram menos tempo processando a imagem e conseguiram prestar mais atenção no que elas tinham que fazer, que era a avaliação das barras. Que bacana. Então, é uma forma objetiva, experimental, do ponto de vista metodológico, de a gente mostrar a relação entre um maior controle atencional e uma melhor capacidade de modular, digamos, o efeito do conteúdo emocional sobre ela. Tá? Sim. E aí eu acho que é importante salientar que essa diferença do pré e do pós para os praticantes da meditação. Então, assim, ou melhor, reformulando, a gente observou uma diferença do pré para o pós, ou seja, legal, a intervenção fez efeito, mas mais importante do que isso, esse efeito também teve uma diferença significativa dos grupos controles. Porque para um estudo experimental ser adequado, tá? Não basta fazer a intervenção com meditação. Eu preciso comparar isso com outros grupos que fizeram ou algo semelhante, ou também depois algo totalmente diferente. Então, eu tive 3 grupos no meu doutorado. O grupo que fez meditação, um grupo que fez só relaxamento, porque a gente sabe que não são exatamente a mesma coisa, e podemos depois falar sobre isso, e um grupo de lista de espera, que não fez nada. Então, em comparação a esses 2 grupos, o grupo da meditação teve esse desempenho, que faz todo sentido do ponto de vista teórico, em que eles conseguiram ter uma melhor regulação, né, da interferência da imagem negativa, e executar a tarefa cognitiva que foi solicitada, que era a avaliação das barras. Que bacana, porque a minha pergunta estava assim, mas espera aí, se eu vou induzindo a imagem, teoricamente eu vou aceitando aquela ideia e ela vai ficando mais leve. Mas agora, quando você me fala que você fez com 3 grupos diferentes, né? E sim, e ali veio o resultado, pronto, ok. Validou a minha dúvida. Mas tem outro detalhe, porque eu não consigo falar de todos os detalhes experimentais da pesquisa, mas o teu raciocínio está excelente, porque olha só, quando a gente faz essa tarefa com essas imagens, justamente para evitar esse ponto que tu falaste, que é uma coisa que a gente chama em psicologia cognitiva de adaptação sensorial, a gente também usou imagens neutras, e as imagens eram intercaladas, mas aleatoriamente, o que não gera um efeito de adaptação. E as imagens do pré, antes da intervenção, e do pós, não eram idênticas. Elas eram da mesma categoria, elas tinham o mesmo nível de avaliação a partir de outras pesquisas de validação, tá? Mas elas não eram todas idênticas. Algumas eram iguais, outras não. Tudo isso chama-se controle de variáveis possivelmente confundidoras, quando a gente faz um estudo experimental. Que bacana. Fantástico, assim, fantástico, porque daí, para o pessoal que é mais crítico, assim como eu tenho um certo nível crítico também, isso foi fantástico, e isso leva a uma comprovação, não é só uma experimentação de qualquer forma, né? Tem realmente um embasamento aí fantástico, tô maravilhado, assim. Carol, vamos precisar de uns 10 podcasts para nós fazer tudo que você tem aí de informação. Mas vamos lá. Você fala, teve alguma pergunta-chave específica para a experiência? Ou foi essa das barras ali? Não, a pergunta de pesquisa era: a meditação auxilia na melhor regulação emocional? E aí todo o desenho da pesquisa é para obter a resposta para essa pergunta. Então, a resposta a essa pergunta foi o desempenho nesse teste. Porque no momento em que as pessoas conseguem ter um maior, digamos assim, controle da interferência que essa imagem gera, especialmente através de um melhor controle atencional, que é o que a gente identificou através das barras, isso é um parâmetro de regulação emocional. Regulação emocional é um conceito bem mais abrangente, tem diferentes formas de eu medir a regulação emocional. Esse foi um aspecto, esse foi uma dimensão da regulação emocional. Sim. Vamos trazer para a vida mais prática agora dos nossos ouvintes aqui. Quais são os benefícios, assim, ou qual é a importância da regulação emocional para a nossa vida?
Tá, perfeito. Toda, toda, tá? Porque vamos começar entendendo qual é a importância das emoções. As Uhum, emoções, elas são o nosso grande norte, o nosso grande guia, é o colorido da uhum, nossa vida, é o tom da nossa vida. Pensar é muito importante, certamente, mas todo pensamento está, de alguma forma, relacionado com algum tom emocional. E quem faz a gente avaliar se um pensamento é bom ou ruim, se algo é bom ou ruim, que a gente também pode entrar no mérito de questionar se o certo é ficar avaliando se é bom ou ruim, tá? E uhum. justamente essa é uma das contribuições da meditação também, né? A gente saiu um pouco dessa dicotomia, tá? Mas de todo modo, a gente sabe que no dia a dia a gente funciona muito por esse tipo de categorização, tá? Quem Uhum, possibilita isso é o tom emocional. É o tom emocional. Do ponto de vista assim, neurocientífico, vamos chamar assim, de cérebro, tá? Uma forma da gente entender emoção é que é a partir da emoção que a gente sabe se a gente deve se aproximar ou se afastar de algo, do ponto de vista uhum, evolutivo. Essa é a importância dela. Então, veja, ela é fundamental. É ela que uhum. vai me sinalizar se algo, de repente, eu acho que faz bem para mim ou não. Só que não é tão simples assim, porque a gente sabe que a gente passa por uma infinidade de experiências e a nossa vida emocional torna-se, né, algo muito complexo. Uhum, uhum, Então, e muitas vezes a gente acaba sofrendo com as próprias emoções. Esse é o ponto, uhum, né? Embora as emoções, todas elas, existam para uma finalidade adaptativa importante, então, né, desde a tristeza, ela existe porque ela cumpre uma função. A raiva uhum. existe porque ela cumpre uma função. Então, em nenhum momento a gente parte da ideia de que as emoções estão erradas e não deveriam existir. Não é esse o ponto. O ponto é Legal isso. que isso. O ponto é que a gente, com a vida, vai tendo experiências, aprendizagens e cristalizações e automatismos que podem ir ficando, como a gente chama, desadaptativos, nem sempre tão Uhum, funcionais. Então, resumidamente, a capacidade de regular as emoções é a nossa capacidade de ter estratégias que facilitem que a nossa vida emocional esteja a nosso favor, seja o mais adaptativo e funcional possível, tá? uhum, Então, só que, como eu falei lá no início, o nosso comportamento emocional, ele passa por um processo, ele não é uma única coisa, né? Ele tem toda uma cadeia de etapas, que é uhum, captar um estímulo, interpretar esse estímulo, relacionar esse estímulo com a minha própria experiência, isso gera um estado interno em mim, esse estado produz uma reação. Então, vejam que são muitas etapas. Então, o conceito clássico de regulação emocional uhum, é entender que eu posso me relacionar e, em alguma medida, influenciar as minhas emoções em cada uma dessas etapas. Por isso uhum, que, na verdade, os treinos de regulação emocional, eles podem ser de muitos tipos, porque eu posso priorizar diferentes etapas de todo esse uhum. processamento emocional. Que bacana. Bom, o que a gente pode concluir é que sim, com a meditação a gente Isso. vive melhor essas emoções, né. É uma ferramenta É uma para a forma de gente dizer. aprender Uhum. a regular melhor as nossas emoções. O que não Sim, significa necessariamente mudar, criticar, negar. É justamente assim, como sim. que eu me trabalho melhor, mesmo tendo esses processamentos e, porventura, esses ímpetos emocionais, né. Uhum. Então a gente acaba mudando um pouco a nossa relação com todo esse processamento e dando um Essa re espaço maior. Resumidamente, assim sim. como a gente diz, Uhum. é como se a meditação, ela aumentasse o espaço entre o estímulo e a resposta. E aí eu ganho Bem mais liberdade para trabalhar sim. dentro desse espaço. Nossa, faz sentido, porque, assim, eu lembro que por muito tempo quando eu comecei a fazer as terapias e tudo mais, fazia uma terapia do renascimento, rebirthing. E aí, lógico, ali vinha as emoções, e na época eu já meditava, já fazia alguma coisa. Mas eu era tão resistente que eu dizia: "Mas aí eu lembro que o terapeuta falava assim: "Sente essa emoção", eu dizia: "Mas eu não quero sentir essa emoção, não quero, não quero, não quero", né. Depois de tempo e muita meditação e muita terapia e muito treinamento,
a conclusão que eu chego é, ok, chegou a emoção. Hoje eu posso dizer que em algum grau eu consigo escolher por quanto tempo eu quero sentir, qual é a intensidade dessa emoção. E ao mesmo tempo, cara, me perdi na emoção. Ok, tudo bem. Eu já não nego mais a emoção. E sim, aquela emoção se torna uma aliada. E aí, mesmo numa emoção que seja, por exemplo, tristeza, aconteceu uma situação lá, eu estou triste. Eu me permito muito mais a sentir aquela tristeza. E, e escolhendo até mesmo o tempo até, né? Ok, beleza. Então, eu sei que eu preciso sentir isso aqui. Eu quero sentir essa emoção. Ou a raiva, seja qualquer uma outra. Pelo menos desde a minha experiência é assim, né? E vem com a meditação. Isso faz sentido também com os estudos que você tem? Perfeito, tu deste a definição perfeita de toda essa questão da relação da meditação com a regulação emocional. Que bacana. Então, que Tem bom, estamos no caminho. É, tem um psiquiatra que trabalha com mindfulness aqui em Florianópolis, que eu gosto muito, Fabiano Valério, também um amigo, e Sim. ele participou de um grupo de extensão que a gente conduz ali na UFSC com alunos para ensinar técnicas de autorregulação. Então, Uhum. ele usa a seguinte analogia para o mindfulness, que é um tipo de meditação, né? Uhum. Quando a gente vai aprendendo essas técnicas, é como se a gente fizesse a analogia de um ônibus. Quando a gente está um Uhum. pouco desgovernado, que não está com esse treino, né, com essa autoconsciência mais afinada, é como se a gente entrasse no ônibus e esquecesse que tem paradas ao longo do caminho e a gente não sabe onde o ônibus vai parar, e quando vê a gente para lá no último destino e não sabe onde está, digamos assim. Uhum. Quando a gente vai treinando essas técnicas e a gente, bom, primeiro a gente pode decidir se entra no ônibus ou não. Se a gente entrou Perfeito. no ônibus um pouco sem perceber, igual a gente pode ver, não, peraí, entrei no ônibus, mas acho que o ônibus não era bem o que eu queria pegar, eu desço já na primeira parada, ou eu desço dali a 3 paradas, ou, bom, eu peguei o ônibus, deixa eu ver qual é o caminho, então, que esse ônibus vai seguir, né? Então, assim, de uma forma Boa. figurativa, eu acho que passa um pouco por aí, assim. Sim. O ônibus é como se fosse a emoção, né? Isso. Exatamente. Isso. Que legal, gostei dessa analogia, eu vou utilizá-la. E é interessante porque isso, eu entrei naquela emoção e aí eu vou desenvolvendo, né? Me parece que a gente vai desenvolvendo a capacidade de escolha, de se permitir a experimentar com mais intensidade, com menos intensidade, e ao mesmo tempo se deixar livre. Ok, então, onde é que esse ônibus vai? Bom, vamos ver até onde é que ele vai e deixa aí, né? Uhum. Enfim, desde a minha E experiência, então muito sim, né, bacana. Xande, quando a gente tá com uma experiência emocional e que a gente está com dificuldade de acolher essa experiência, mesmo que ela Uhum, seja muito forte, a gente fica num conflito, né. E esse conflito por si só já gera mais ainda tensão para o momento, uhum, digamos, ou desconforto, né. sim. Então, além do desconforto adicional do conflito, quanto mais conflitante e mais a gente tem dificuldade de aceitar, e não no sentido de resignação, de passividade, mas de acolher e reconhecer aquela Uhum, experiência, mais a gente gera resistência. E a uhum, resistência também, por si só, é algo que nos pluga. Olha uhum, que paradoxo, né? Então, quanto mais resistência, mais dificuldade de lidar, de aceitar, de reconhecer, etc., mais conflito eu tenho, mais desconforto eu gero e, ao mesmo tempo, mais resistência. E a resistência me pluga. Então, mais ligado eu fico, mesmo justamente querendo sair daquela situação. Um sim, conceito-chave do mindfulness é justamente trabalhar esse aspecto da aceitação, né? Que não tem a sim, ver com passividade, com resignação, nem necessariamente ter que tolerar coisas que a gente entende que são intoleráveis, mas de uhum, aceitar aquilo como se apresenta, entender a legal, situação e a realidade que se apresenta. E quando a muito gente faz bacana. essa mudança de consciência, a gente muda a nossa relação com o Uhum, fenômeno e com a nossa experiência em relação ao fenômeno. A partir uhum. daí se abre toda uma nova experiência, né? Então a Experiência, gente é bem perspectiva. interessante, assim. Você falou que tem uma meditação específica que você utilizou durante o estudo, né? Ela tinha É. um tempo específico de meditação, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10. Ela era Aham. guiada por você. Se você puder Sim, falar um pouquinho para a gente já ir encerrando o nosso tempo tá. aqui.
Foi guiada por mim, eu que conduzi Uhum. todos os grupos, tá? Era o que a gente chama de meditação mais sentada e silenciosa, do tipo Uhum. concentrativa, no meu estudo. A meditação concentrativa é quando a gente elege, né, um ponto onde a gente vai Uhum. focar toda a nossa atenção para tentar se abster do resto. Então, Uhum. sistematicamente, a gente fica renovando a atenção naquele ponto. Então, eu digo que é uma Uhum. meditação mais de lanterna, é mais unifocal, tá? Uhum. A própria respiração é esse ponto, esse grande foco, mas no caso do meu doutorado, e é uma meditação que eu mesma gosto muito de usar, eu usava um número para cada Uhum. exalação que as pessoas faziam. Então, Uhum. elas inspiram e mentalmente exalando, elas contam 1. Elas Uhum. inspiram, prestando atenção na respiração, que é a grande âncora, e mentalmente exalando, elas contam 2. Uhum. Inspira e mentalmente exalando conta 3, até 10. Toda vez que chega Uhum. no 10, volta para o 1. Então vai fazendo ciclos, né, de 10, porque a pessoa Uhum. consegue monitorar se ela passou do 10, ou se daqui a pouco ela estava ali no 6 e ela se Uhum. perdeu, né. Então fica mais fácil para a gente se automonitorar, que é algo Uhum. fundamental desse processo. A gente Sim. começava com um tempo de 10 minutos, era uma vez por Uhum. semana, por 6 semanas, com a instrução de que eles pudessem fazer em casa, eles tinham um CD na época, Uhum. Sim. com a prática guiada, com o tempo certinho. Então a gente Sim. começou fazendo 10 minutos, depois a gente passou para 15, depois a gente fez 20 até chegar em 30. Sim. A gente conseguiria fazer essa mesma meditação em tipo 2 a 5 minutinhos? Consegue, claro, Consegue? E consegue, você consegue. conseguiria compartilhar ela com a gente? Consigo, Aqui agora? consigo. Não É avisei a que Carol, chamada de surpresa. Imagina, é que o ponto dessa meditação é que ela não é uma meditação guiada, propriamente dita, porque Certo. o Uhum. tempo de respiração das pessoas varia. Sim. Então, eu dou a instrução e as Uhum. pessoas fazem a experiência por si próprias. Porque veja Legal. bem, se eu dissesse assim, bom, então vamos nos acomodar, vamos fechar os Uhum. olhos, né? Primeiro conscientiza o corpo, solta os ombros, relaxa a face, Uhum. faz toda aquela preparação para a pessoa poder Sim. ancorar adequadamente, porque a presença no corpo, através do corpo, é fundamental na meditação. Uhum. Esse também dá um podcast para falar só sobre Claro, isso, mas né? nós vamos sim. Você usava E alguma música, algum som de fundo não, para essa não, não, sem porque som de fundo. justamente como o nosso propósito era meditação concentrativa, a gente Uhum. não queria nenhum tipo de outro subterfúgio de distração. A gente focou muito Uhum. nesse aspecto de como Legal. que a meditação é um treinamento atencional, focal e sistemático, né. Então Uhum. eu dava daí depois disso a orientação, e aí cada um ia no seu ritmo, porque as pessoas variam muito no tempo da Ah, respiração, bem e po interessante e isso. se eu conduzo dessa maneira, isso pode ser um pouco ansiogênico, porque a pessoa: "Não, mas espera aí, eu não estou conseguindo acompanhar o ritmo dela, ou está muito lento, ou está muito acelerado". Então, a partir da instrução, cada um fazia no seu tempo, eu fazia junto. Aí, de vez em Uhum. quando, o que eu fazia, né? Independente de ser 10 minutos ou meia hora. Aí, de tempos em tempos, eu só dava algumas pistas. Eu voltava a dizer: se você se distraiu, volte a atenção para a sua respiração. Caso você tenha perdido a contagem, apenas recomece do número 1 e concentre na sua respiração. E aí, às vezes, eu dizia: inspira, renova o foco, exala, solta um pouco mais. Porque tem esse. Dá para fazer um podcast só de respiração também, Chante, porque tem todo esse Vamos fazer sim, com equilíbrio certeza. e tudo que cada movimento da respiração também gera, né, em termos Aham. psicofisiológicos. Então, aí a Sim, minha condução ia um pouco nesse sentido. Então, é um que pouquinho. bacana. Não chega a ser uma meditação guiada propriamente dita. Sim. Você dá as instruções e aí a pessoa eu achei interessante esse ponto que você falou, que é algo que eu tenho percebido quando eu conduzo as meditações, como né, que algumas pessoas têm essas velocidade de inspiração, diferente, né, quanto mais Isso. treinado, mais uma forma tem. Eu comecei a treinar a respiração lendo os livros do Thich Nhat Hanh, que é um mestre zen Uhum, Thich Nhat budista, né. Hanh, aham. E aí ele tem algumas técnicas ali do meditação andando, e eu comecei a praticar a partir disso.
E aí, uma certa vez, a gente estava fazendo a prática online, na época da pandemia, bem forte ali, e depois eu recebi o feedback, e a pessoa falou assim, olha, nem eu não consegui seguir o teu ritmo, né? O meu ritmo de respiração é outro e tal e tal. Então, eu Isso, percebo isso, às vezes eu tenho um tempo, mesmo numa contagem de 1 a 4, de 1 a 10 que a gente faz, mas eu tenho um isso, tempo de X segundo. A pessoa que está isso, começando, ela não consegue fazer o mesmo X segundos, né? isso.